Aí, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio Acapep. Como sempre, na segunda-feira, começando de pé direito, desejando para todo mundo uma semana iluminada, uma semana com tudo de bom e de melhor para você que está chegando aí. Não esquecendo, obviamente, de pedir para você se inscrever no nosso canal aqui da Acapesp, ajudar a compartilhar, para que a nossa mensagem consiga reverberar aí cada vez mais longe. E junto comigo, nosso querido, amado, idolatrado Adilson Por você, né, Godoy. Claudinha? E aí, vamos lá, fala com a nossa audiência Pois aí. é, pessoal. Boa tarde. Nós Enquanto estamos aqui isso, hoje. Sempre a gente traz algum assunto para trocar umas ideias e passar algumas informações que a gente considera importante para que todos possam, de repente, opinar, participar, se posicionar nesse podcast. E hoje eu estou trazendo um assunto que eu vivenciei muito na minha vida, né? Dei mais de 40 anos de trabalho nessa área da música, como pianista, como compositor, arranjador, não só da música popular propriamente, convivendo com grandes nomes que também gravaram minhas coisas, como Jair Rodrigues, Regina, Elisete Cardoso. Eu tenho no meu site toda uma lista lá de gente importante, alguns prêmios e tal. Mas o que me traz hoje é uma matéria que eu li na Folha de São Paulo e que me deixou muito contente, de certa forma, porque nunca se fala do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD. Qual é o seu histórico? Né? Se você procurar no próprio ECAD, tem o ECAD propriamente, eu não procurei, não pesquisei, não sei. Mas as associações fizeram lá a demonstração do histórico de direito autoral, as associações mais antigas, principalmente a UBC, que foi uma primeira associação, acho que fundada, se não me engano, em 1938, por um grupo de compositores famosos, que teve como primeiro presidente Ari Barroso e outros autores aí também que tem a história, todos eles têm história na música popular brasileira. E esse grupo fundou uma primeira associação, a BCA, a Associação de Compositores Brasileiros, né? Brasileiro de Compositores. Depois, por problemas internos ali, ela se dividiu, uns ficaram sem sociedade, outros formaram a UBC. Oswaldo Santiago foi um dos fundadores, editor da UBC. Teve, como eu já disse, teve o seu primeiro presidente, Ari Barroso. Tudo isso começou em 1938, mas na realidade a SBAT, que foi a precursora de tudo, que fundou uma associação de autores teatrais em 1917. E ela cuidava não só dos direitos autorais de teatro, das peças de teatro, também abrigava compositores de música, que a gente chama de meio de ano, carnaval, essa coisa toda. E sempre houve discordância nessas posições entre autores e associações. Não concordavam, não correu muito leve essa coisa, sempre divergências. Depois houve uma cisão, a Sadembra, que tinha os contratos de cessão, não concordou por conta da representação internacional da UDC. Depois veio a SBACEN, que por conta também de editores houve uma cisma grande e ela foi pelo seu próprio caminho, foi a associação de Tom Jobim e de outros grandes nomes, Adelino Moreira, foi a SBAT. É uma opinião para vocês saberem o que aconteceu. E a Socimpro foi fundada depois, então eles se coligaram num único grupo chamado Serviço de Defesa de Direito Autoral, SDDA. E era um escritório que administrava o direito de todas essas associações que se coligaram, sabe? Elas se juntaram numa associação só, chamada SDDA. E em São Paulo, no dia 7 de julho de 1960, foi fundada a SICAM, um outro grupo de compositores paulistas liderados pelo Alberto Reutemann, que era irmão de um dos diretores da SBAT, José Reutemann. Ele
fundou a SICAM, reuniu um grupo de compositores e começou a tocar a sociedade. Quando eles fundavam, criavam uma sociedade, eles tinham um repertório para proteger. E eles colocavam esse repertório no mercado. E através desse repertório é que eles cobravam os direitos autorais de quem fosse utilizar, amparados pela lei. Nessa época já tinha uma lei que cobria o direito autoral, e em 1973 foi criada a Lei 5988. Só entrou em funcionamento em 77. E a minha história, viu, Cláudia, no direito autoral, ela está ligada à SICAM. Foi a sociedade que eu fui quando eu comecei a minha carreira em 65, 66, minhas primeiras músicas gravadas. Nessa época eu estava trabalhando como compositor. As minhas primeiras músicas não foram para a SICAM, foram para o UBC, porque eu não era sócio, mas tinha um contrato que eu podia ter minhas obras através do editor, que era o Henrique Lemede, através da cláusula 6ª, permitia que essa associação administrasse direitos autorais de compositores que não eram sócios dela. Foi por aí que eu entrei na UBC. Não só eu, como outros compositores. Mas depois, inconformado com o resultado econômico das minhas músicas da época, eu fui procurado pelo presidente da SICAM, por mais 2 diretores, o diretor jurídico, o Dr. Hércules Santos, e Alberto Reutemann e Nadir Bertevello. Depois, numa entrevista que eu fiz no programa da Hebe, manifestando meu descontentamento pelo sistema do SDDA da UBC, eu virei então sócio da SICAM. Mas o que despertou em você esse desconforto com essas associações? O que foi que aconteceu na sua vida profissional que fez com que você comprasse essa briga? Uma das principais causas foi que a SICAM não aceitava contrato de cessão de direitos autorais. Então eu vou explicar por quê. Esse contrato de cessão, ele era feito a título oneroso. Tinha uma cláusula lá que dizia o seguinte: o presente contrato é feito a título oneroso, ou seja, envolve recursos. O editor pagará ao compositor a quantia de X, ficava em branco. Quando você assinava, o editor preenchia 1 cruzeiro, um pagamento simbólico. Só que com esse 1 cruzeiro, é como se você tivesse transferido para o editor todos os seus direitos autorais vendidos por 1 cruzeiro. Eu fiz isso em 30 músicas, mais ou menos, minhas, para a Fermata, inclusive o meu primeiro disco. Mas o que foi? Você assinou o contrato e não leu? Na realidade, o que acontece, como é que foi isso que aconteceu na realidade, naquela o que acontece época? é o seguinte: apesar de ser advogado, ter sido formado 1 ano antes em Direito, em 65, eu queria gravar, aquela aspiração, um jovem, 23, 24 anos, um jovem que queria começar a sua carreira. Como é que eu podia pensar na frente? Então eu tive até uma disposição da Fermata, através do seu diretor-presidente, o senhor Henrique Lebem, de gravar o meu disco. Então onde é que eu assino? Eu vou gravar meu primeiro disco, eu quero gravar com orquestra, você pode escolher o seu maestro, escolher suas músicas. Eu já tinha algumas músicas minhas editadas por conta da gravação do Zimbo Trio, da Elis Regina, já tinha algumas músicas lá. Certo. Mas eu não tinha ainda recebido o meu direito autoral, não sabia direito como funcionava, não entendia da máquina. Você já estava começando a fazer sucesso naquela época? Já, eu tinha uma música que foi o meu primeiro sucesso internacional até, uma música que chamava Dame. Foi gravada, foi regravada, foi gravada na Europa pela Nicoleta, nos Estados Unidos pela Lenita Bruno, e essa música andou pelo mundo. Eu, quando estive na Alemanha, eu vi uma partitura do Dame em alemão, eu tive até que tocar a música num concerto que eu fiz lá no hotel. Então, esse processo todo de adaptação dentro de um repertório eu não conhecia. Quando eu fui procurado por esses compositores da SICAM, esses diretores da SICAM, que eu falei já o nome, sim, eles me ofereceram um contrato que não era de edição, não era de sessão. Aliás, era uma luta da SICAM acabar definitivamente com os contratos de sessão. Os contratos eram de edição e mandato. Você tinha sua obra protegida pelo editor,
mas não concessão. O editor tinha obrigações. Se ele não publicasse a obra em 3 meses, ele perdia a tutela da obra. E para os nossos amigos aí que ainda não conhecem, que estão querendo fazer sucesso, que tem as suas composições, qual é a diferença? A diferença é que hoje, eu já estou afastado, eu fui presidente da SICAM de 74 a 84, abril de 75 a 84, 9 anos. Depois que eu saí, houve muita modificação. Muitos outros interesses entraram em jogo. Sim. Então, eu não sei, como eu não votei para a diretoria da SICAM, eu não tenho como analisar os contratos atuais. Mas eu não sei se esses contratos do meu tempo, de edição e mandato, prevalecem até hoje. Não posso dizer para você se a SICAM de hoje, 40 anos depois, é a mesma SICAM que eu presidi na minha época. Porque como presidente eu estabelecia, eu mantive os contratos de edição e mandato, trabalhei por eles, trouxe muita gente para a SICAM por conta desse contrato de edição e mandato. Porque a sociedade era pequena, estava em formação, tinha 6, 7 anos. Aí eu, como nessa época eu estava no direito autoral, eu estava na música ativo, no programa O Fino da Bossa, que era o maior programa brasileiro de MPB, eu estava com o assistente musical do Newton Travesso, do Tuta, Augusto Amaral de Carvalho, do Manuel Carlos, Raul Duarte, era a equipe A da TV Record. E o Adilson Godoy era o assistente musical, não era diretor musical, como falavam, né? Eu era assistente musical. Eu não me lembro que se tivesse algum diretor musical. A própria produção do Grupo A, da Record, é que dirigia. Mas eu fazia arranjos para o quinteto do Luiz Loy, para o Bossa Jazz Trio, para os grupos que acompanhavam os artistas novos. E os artistas novos daquele tempo eram que estavam em festivais. Gil, Caetano, Tom Zé, então todos um grande número de intérpretes, Gal Costa, Elis Regina, todo esse pessoal eu procurei trazer para a SICAM. E eles vieram. Eu não vou mostrar, porque não pode mostrar a assinatura de ninguém, mas eu tenho uma lista enorme com o nome de todos eles, um autógrafo pessoal. Um documento de que todos aqueles artistas assinaram aquele documento, atestando que eles gravavam músicas sob o controle da SICAM. Isso deu muita qualidade ao repertório, né? Eu me lembro que quase todos, olha, somente até o Chico Buarque do Lobo, acho que Paulinho da Viola, Marcos Vale, ficaram nas sociedades do Rio. O BC, o Sadembra, Jorge Ben da Sadembra, Roberto Carlos, mas a leva toda de autores, principalmente do norte, os Novos Baianos, e aqueles artistas que faziam sucesso na parte norte, eles vieram todos para a SICAM. E a SICAM foi crescendo. Qual que é a história não contada do ECAD? Agora, porque todo mundo quer saber. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Eu contei, assim, muito superficialmente a história da SICAM e falei sobre o ECAD. O que acontecia, para o pessoal entender, é o seguinte: existiam 2 máquinas arrecadadoras instaladas no Brasil. Certo. A máquina do SDDA, que cobrava, é um tipo do ECAD da época, né? A gente chama do ECAD deles. Sim. Da UBC, SBAS, Sadembro, UBC, Socimpro. Então, esse grupo arrecadava o repertório dele, tinha uma participação percentual. Cada associação tinha uma participação. E a SICAM montou uma máquina paralela para arrecadar os direitos dos nossos autores com base nos contratos de edição e mandato, que não eram de cessão de direitos autorais. A partir do momento que o compositor quiser sair daquela editora, montar a sua própria e ir para outra associação, outra sociedade, que os nossos contratos não foram aceitos pelas outras sociedades, porque as outras sociedades eram praticamente fundadas por editoras, e toda a tradição dela foi fundada por editoras. E o que acontecia quando não era aceito? O que? O contrato? O contrato. O compositor permanecia na SICAM, e a SICAM arrecadava o direito deles. Arrecadava, e depois distribuía como? Bimensalmente. Nossa distribuição era bimensal. E era interessante porque o compositor nunca ficava a zero. Nós tínhamos um sistema de residual, ou seja, a gente pagava bimensalmente
E sobre a distribuição que o compositor recebeu no bimestre anterior, ele tinha um percentual fixo. Por exemplo, 70% sobre o repertório e 30% sobre aquilo que fez sucesso. E conforme ele ia fazendo sucesso, ele ia fazendo uma carteira. Então, ele podia contar com aquele dinheiro, que possibilitava um adiantamento, uma situação emergencial, porque a gente já sabia quanto o compositor arrecadava. Tinha um compositor que recebia uma grana, o Benito de Paula, Antônio Carlos de Jocafe, Raul Seixas, eram todos da SICAM. Então, essa turma tinha um recebimento garantido, Ivan Lins, e eles tinham como controlar esse repertório de execução deles. Porque se ele recebeu uma importância naquele trimestre, ele sabia que, miseravelmente, 70% daquilo, mesmo que a música não tocasse mais, ele continuaria recebendo até a execução cair de uma vez por todas. Eu achei interessante esse sistema, e quando eu fui para lá, eu levei as minhas músicas novas, através da editora Arlequim, do Valdemar Marchetti, conhecido como Corisco. E nessa época aconteceu uma coisa interessante. O Corisco conversou comigo e ia ter uma assembleia para eleger a nova diretoria da SICAM. E tinha o cargo de secretário da diretoria, que era do Corisco. Ele falou, Adircinho, ele me chamava de Adircinho, você é advogado dessa turma toda, eu vou dar o meu lugar para você. Eu já falei com o Roy, ele aceitou o seu nome, e você está fazendo sucesso aí com suas músicas. Na época eu estava mesmo realmente muito bem, na década de 64, 66, 67, estava muito bem, minhas músicas estavam tocando bem, com grandes intérpretes. Então eu falei, tá bom, eu aceito. Eu entrei como secretário do Conselho Fiscal. Aí eu comecei a vestir a camisa, participar de reuniões e viajar para o Rio de Janeiro, falar com os compositores. Me lembro de uma reunião que eu fiz importantíssima no Rio, acho que foi na casa do Gonzaguinha, reunindo o pessoal do Rio, explicando para eles o que era contrato de cessão, o que era o contrato de edição, a vantagem de ficar na SICAM, porque ele seria dono do seu próprio repertório. E essas mudanças todas foi acontecendo, até que em abril de 75, o presidente não pôde continuar, o fundador, eu estava há 15 anos, e a diretoria me indicou para ser o novo presidente da SICAM. Aí que você Aí é que eu foi comecei, para a luta. Aí eu fui para a luta. Viajei para o exterior, fui buscar contratos das sociedades estrangeiras. Nós tivemos repertório da SACME, do México, da Sociedade Francesa, da SACEM, da ASCAP. Muitos contratos que estavam na UBC vieram para a SICAM e a sociedade foi crescendo. Fomos arrecadando direitos internacionais. Os editores perceberam que havia uma força jovem. Eu tinha 30 e poucos anos, era uma força realmente jovem, né, na presidência. Além de ser maestro, pianista, compositor, e ainda era advogado. Então eu tinha uma boa credibilidade da classe. Sim. E fui entrando. Agora a história não contada do ECAT. É isso que eu quero saber. Por outro problema. Estou me mordendo de curiosidade aqui. Eu vou contar essa história do protagonismo da SICAM. No dia 14 de dezembro de 1973, o governo Médici aprovou a lei, através do Congresso Nacional, da criação do ECAD. Certo. Então, o ECAD nasceu por conta de uma lei de 14 de dezembro de 1973. A SICAM estava explodindo já nesse. E 74 é a época que eu, mais ou menos, comecei a ter muita atividade, já estava alçando a presidência. E o que essa lei queria? O que ela dizia? Ela dizia que as associações teriam que se juntar e criar um único escritório de arrecadação e distribuição de direitos autorais. Até eu me lembro na votação dessa lei. Um único escritório. Um único escritório. A sociedade, porque tinha a máquina da SICAM, só tinha duas. E a máquina do Serviço de Defesa de Direito Autoral, que era o SDDA. Isso aí aconteceu na época do regime militar? Isso, Tá. isso. Já estava no regime militar, começou em 64. Essa lei saiu em 73, já estava longe já. Então, o que o governo Médici, o que aconteceu com essa lei?
Nós estudamos essa lei, eu estudei essa lei com o meu assessor jurídico e chegamos à conclusão que, tipo assim, não vai ter jeito. Nós vamos ter que nos juntarmos com o grupo já existente do STDA, que já estava na luta há muito tempo. Nós vamos ter que nos juntar. Nós tínhamos uma máquina de agentes, representantes autônomos, Sim. instalada, 1.200 agentes, representantes autônomos, arrecadando o nosso repertório, distribuindo segundo o nosso regulamento, que era bimensal, com o nosso reconhecimento sobre o residual produzido, uma distribuição anterior. Os compositores estavam bem. Simplesmente houve uma divergência e foi uma coisa que ocasionou essa mudança dessa lei. Teve um problema entre compositores da SICAM com o atual da diretoria antiga, e a diretoria antiga liberou o repertório desses compositores, tipo assim, como se tivesse, na prática, expulsado essa turma. Foi uma loucura. Eu fui contra, mas o secretário do Conselho Fiscal era um voto vencido. Bateram, enfiaram o pé na porta. Não, mas chutaram Aldir Blanc, João Bosco, Ivan Lins, Vitor Martins, Sueli Costa. Olha, foi a maior loucura que aconteceu, que esse presidente, com respeito à sua memória, ele não está aqui para se defender, mas não devia ter feito isso. Não encosta no microfone. Não devia ter feito isso, expulsar. Essa expulsão causou uma revolta muito grande nos compositores, principalmente a turma do Rio de Janeiro. E eles fundaram uma Associação Brasileira de Direitos Autorais, a Sombrais. A Sombrais encontrou ressonância dentro da lei da 5988 para que se apressasse a instalação do ECAD. E fez uma pressão muito grande na SICAM. Então, o que aconteceu? Eu não era presidente quando aconteceu isso, foi 2 ou 3 anos antes de eu assumir a presidência. Quando eu assumi essa presidência, essa batata quente veio para a minha mão. Como é que eu vou fazer para trazer esse repertório e trazer esses compositores de volta? Alguns tinham até já saído, indo para outra sociedade. Mais de 20 autores. Não. Eu, então, aproveitei para fazer uma atualização do novo estatuto, adaptando a lei, precisava fazer uma atuação do novo estatuto, mesmo sem ter criado ainda o Conselho Nacional de Direito Autoral, fiz uma atuação, coloquei nessa atuação, né, coloquei uma cláusula que dizia que o compositor que quisesse voltar para a SICAM, eu não podia dizer assim, olha, aqueles todos que estão expulsos voltem, porque é uma manifestação de vontade, é uma decisão pessoal. Eu falei, bom, quem quiser voltar, tem até o dia 31 de dezembro, são 6 meses, para fazer uma carta pedindo a sua reintegração. Foi um problema difícil, viu, Cláudio? Porque é uma questão assim, pessoal, não vou fazer carta nenhuma para esses caras, se eles quiserem, eles me coloquem. Aí eu precisava de ajuda para explicar para o pessoal que eu não podia colocar assim, toque de caixa. Eu não sei onde estavam suas músicas, se elas tinham saído do controle, se estavam lá com o grupo do Rio de Janeiro, com alguma sociedade do Rio de Janeiro, mas teve um cara que eu sou muito grato a ele. Eu expliquei a situação, foi Gutenberg e Guarabira. Sai Guarabira. Guarabira falou, Adilson. Sai Guarabira. O Sai Guarabira. Eles foram lá, nós ficamos sentados, expliquei a situação, expliquei para o Vitor Martins também, expliquei para o Zé Rodrigues, os que me procuraram, conversei com o Gil, na época, toda a coisa que estava acontecendo, eu falei, eu vou fazer uma assembleia e vocês vão conseguir que eles assinem uma carta voltando, vou dar prazo, até o final do ano. Mas o pessoal não queria assinar nada. Os caras, não vou assinar nada, não vou voltar. Aí o Gutenberg, não, nós estamos lá, o repertório está lá, já falei com a Dilson, vocês vão voltar, todo mundo vai voltar numa boa, não vai ter problema nenhum. Então eu consegui, antes de terminar o prazo, eu terminava às 6 horas da tarde, quando foi 5 horas da tarde do último dia, chegou o Gutenberg. Deus, está aqui a carta, ó. O pessoal está voltando, pode colocar, pode readmitir o repertório. Então eu tive que readmitir o repertório daqueles que não foram para outra sociedade, colocar toda na listagem os repertórios que tinham saído sob o nosso controle
e nas próximas tabelas de preço incluir o repertório do pessoal que havia sido colocado. Eu só não pude reparar o dano. Teve compositores que tiveram muito prejuízo. A dupla João Bosco e Aldir Blanc teve. Caía a tarde sobre um viaduto, essa música estava no controle da SICAM. O louco, aquela atitude louca daquela diretoria antiga, tirou essas músicas do nosso controle. E as outras sociedades não pegaram, então eles deixaram de receber muito direito de execução. Então, era uma música que estava fazendo muito sucesso na época e ficou sem eles proteção. não receberam nenhum direito autoral sobre durante o período que estiveram fora. Depois que eles voltaram, aí a gente começou a informar os clubes, as boates, os que tocavam, que o nosso repertório estava de novo sob o nosso controle. Aí começou, já não lembro mais se houve... Eu sei que, como o dinheiro arrecadado já tinha sido distribuído, eu não poderia pegar um direito novo para pagar um direito velho. Eu não teria sustentação jurídica para isso. Não seria possível. E a gente não tinha um fundo de caixa sobre isso. Não ser um período de residual que eventualmente teria ficado. Mas foi mais ou menos essa história. Essa primeira parte da história, que não conta, ninguém conta. Eu pesquisei aqui na internet... Essa moça, tem aqui, Maria Mônica de isso, Souza Maria Sampaio. Mônica, ela fez um artigo no site, inclusive para vocês que estão ouvindo, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o assunto direitos autorais, existe um relato histórico da administração coletiva através do Escritório Central de Direitos Autorais, ECAD, de Maria Mônica de Souza Sampaio. É. Foi publicado dia 13/11/2005 no portal jus.com.br. É um artigo fundamentado no direito. Então, mas é muito legal porque ela conta a história desde o começo, quando surgiram os primeiros... as primeiras pessoas que se preocuparam com o direito autoral. Até você pode ler até onde começou. Isso vem de longe. O artigo é extenso, mas só para resumir aqui bem rápido para o pessoal que está escutando a gente, essa preocupação com os direitos autorais, eu até tinha sublinhado aqui. Aqui, ó, pode pegar. Ela começa, olha, na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga que começou a preocupação com relação à garantia de direitos autorais. Então, essa é uma preocupação muito antiga. Em 1945, na Alemanha, também teve uma discussão muito grande sobre o direito autoral por conta das obras literárias. Já mais recente, começou uma preocupação maior, quando, acredito que bem antes de você surgir, se não me engano, 1938, foi que começou a preocupação mais voltado pelo grupo teatral. Então, aqui no Brasil, especificamente, os pioneiros do direito autoral são os grupos de teatro. A SBAT. Isso eu gostaria que você contasse um pouco. Em 1917, por exemplo, o grupo liderado pelo Joraci Camargo, inclusive avô um grande amigo meu ainda, que está no ECAD até hoje, o doutor Ébore de Camargo, ele está ainda no ECAD. Ele é neto do Joraci Camargo, que fundou a SBAT, que abrigou no início, além de autores teatrais, e abrigava também repertório de músicas que não tinham ninguém que cobrasse, né, pelas músicas que eram executadas. E a SBAT ficou com um departamento musical, que em 1938 foi pioneiro da ABCA, fundada por Ari Barroso e outros compositores que fundaram eu acho que é isso, né? Há tanto tempo, mas eu me lembro. É uma história antiga. E a ABCA foi fundada em 1938. Foi isso. E depois da ABCA... a ABCA, exatamente. Olha, 20 de outubro de 1938, um grupo de compositores que contava com nomes expressivos da música popular brasileira, onde tinham Roberto Martins, Braguinha, Alberto Ribeiro, Oswaldo Santiago, Antônio Almeida, Paulo Barbosa, Roberto Roberti, Mário Lago, famoso Mário Lago, o pessoal da minha idade já conhece Mário Lago, José Maria de Abreu, Radamés Nhatali, que fala, né? E outros. E o presidente, quem era? O
presidente. Aqui não fala mas o era nome Ari do Barroso. presidente. O Ari Barroso? É. Ah, tá. Então, começou esse movimento, então, dia 20 de outubro, é um movimento libriano. É. 20 de outubro de 1938. Pois é, não tinha nascido ainda, nem você, muito menos, né? É. Então, a SBAT cobrava esse direito. Com a criação da UBC, que depois houve um racha, a Sadembra saiu, ficou uma sociedade de contratos, porque não tinha compositores, mas engraçado, dos irmãos Vitali. Então, até hoje, né? Eu conheci muito o Emílio Vitali, o fundador da Sadembra. Quando eu comecei minhas músicas, cheguei até a gravar uma ou duas músicas na Copacabana, que era do Emílio. E o Fernando Vitali também, eu conheci muito jovem, quando ele foi enterro do pai dele, eu fui e o Fernando estava lá, tinha uns 20 e poucos anos. Então, dentro dessa linha de ação, as sociedades foram surgindo. Depois veio a SBACEN, Adelino Moreira, Antônio Carlos Jobim, tantos compositores da SBACEN. E depois, como eu já falei, tudo sobre a SICAM, que foi fundada em 1960, foi a última sociedade. Mas quando o ECAD foi instalado, Cláudio, tinham 10 sociedades no ECAD. Quantas tem hoje? 7. Porque a Anacim deixou de existir, a Sadembra não está mais no ECAD, a SABEM também não está, ficou assim, até hoje, né? Que foi fundada pela Elis Regina, e eu fui presidente também da ASSIM depois, anos depois, me pediram que eu assumisse a presidência da ASSIM, desde 1994 até 2012, depois a ASSIM mudou de mão. Então, dentro dessa linha de trabalho, essas 4 sociedades sustentaram. Mas teve muita briga dentro do ECAD. As próprias, né, quando tinha 10 sociedades, 3 foram expulsas, inclusive a ASSIM. Só que a ASSIM voltou, as outras não. Porque a gente queria, a lei 9.810 não dava prioridade para que se criasse um ECAD. Ela não abrigou o ECAD na sua lei como uma sociedade única. Então, como a gente divergia muito do ECAD, esse nosso grupo de 4 associações, a SICAM estava no meio, depois saiu. A SBACEN, a ASSIM, a SABEM, a ANASSIM, essas 3, e a SADEMBRA, essas 3 sociedades o ECAD botou fora, porque nós criamos uma outra sigla. Não deu. Não deu. Como fora a gente não tinha como arrecadar, o dinheiro depositado dos compositores nossos era depositado em banco. Aí eu fiz um requerimento para o ECAD pedindo que assim retornasse o escritório, porque a gente não teve como andar para frente com esse negócio, né? Agora eu tenho uma dúvida. Você foi um dos fundadores do ECAD ou de uma associação? Não. Assim, a SICAM, eu estive na primeira diretoria de expansão da SICAM, quando eu cheguei. Da SICAM? Da SICAM. Agora, no ECAD, eu sou o único fundador do ECAD vivo. Ah, cofundador. Cofundador. Né? Não, eu fui da primeira diretoria do ECAD. Da primeira diretoria? Primeira diretoria. A primeira diretoria do ECAD, na realidade, tem uma história engraçada aí. Como é que surgiu, então, essa criação desse escritório de arrecadação? Surgiu o seguinte, por lei. Lei 5988. Surgiu o ECAD. Teria que se montar o ECAD. O ECAD não existia. Em 76, 3 anos depois da promulgação da lei, foi criado no governo Geisel, foi criado o Conselho Nacional de Direito Autoral. Em 3 anos depois. Deve estar nos anais da história aí. O Conselho Nacional do Direito Autoral. Então, o que aconteceu? Quando o Conselho Nacional do Direito Autoral foi criado, ele montou os personagens, ele foi para o Ministério da Educação. Seria dirigido pelo Ministério da Educação. E o Conselho Nacional do Direito Autoral, para funcionar ligado ao Ministério da Educação, o ministro Ney Braga, general Ney Braga, que era o ministro da Educação da época. O que o Ney Braga fez? Seria em 1975? Por aí. Julho, acho, de 75. Deixa eu ver, porque aqui está assim, quer ver? Em 1975, o decreto 76275 é esse?
Organizou o Conselho Nacional de Direito Autoral, CNDA, órgão de fiscalização, consulta e assistência, no que concerne ao direito do autor e aos que lhes são conexos. Esse decreto foi alterado pelo decreto 84252 de 79, que hoje foi revogado por outro decreto, em 91. Sim, mas tem um pulo aí. Porque de 70 foi criado, o Conselho Nacional foi criado e foram nomeados conselheiros em 76. Quem nomeou o governo? O governo. Então, o que o governo fez? Ele nomeou o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação, que o ECAD teria esses 3 ministérios e as associações poderiam indicar 2 nomes. Para fazerem parte do conselho de 5. E da diretoria. Da diretoria. Até aguardar a resolução número 1, que seria a primeira resolução desse conselho. Eu me lembro até hoje, o primeiro presidente do Conselho Nacional de Direito Autoral, nomeado, na época, Geisel, pelo ministro Ney Braga, foi Carlos Alberto Menezes Direito, foi o presidente, ele era chefe de gabinete do ministro Ney Braga. Chegou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas morreu. Teve um problema como ele era ministro. Chegou a ministro. Depois do Noel Samuels, que era do Paraná, como secretário executivo, que eram os órgãos mais fortes do Conselho, o secretário executivo e o presidente. Depois, o Ari Santana Ávila, representando o Ministério da Justiça, representando o Ministério do Trabalho, eu não me lembro, mas depois foi Adonias Filho. Então, e o representante dos compositores, 2 compositores, que não eram de associação, Haroldo Lobo, que era pai do Edu Lobo, e Roberto Carlos. Quando saiu esse conselho nomeado, é claro, esses nomes foi uma bomba para as associações. Eu me lembro que porque eles não eram peças atuantes das associações, eles eram artistas famosos. Eram sorte, artistas famosos. Entendi. Eu não sei se o pai do Edu, se o Fernando Lobo era de alguma associação. Não lembro. Esse detalhe eu não posso saber. Roberto Carlos eu sei que era da Sadema. Eu sei, sempre foi da Sadema, dos irmãos Vitali. Então, quando saiu essa nomeação, eu falei, bom, agora vamos. E foi publicada a resolução número 1, que esse conselho resolve constituir o ECAD. De que forma? No artigo 4, o artigo 5º da resolução, ela dizia que o ECAD seria formado por 5 membros, esses ministérios que eu falei para você, Educação, Trabalho e Justiça, com esses nomes, Carlos Menezes, Direito, Ani Santana Ávila, e o Ministério do Trabalho saiu, depois foi o Adonias Filho, que é escritor. Muito bem. O ECAD, a resolução que tinha uns 29 ou 30 artigos, dizia que o ECAD seria dirigido por 5 membros, o ECAD, o nosso ECAD, seria dirigido por 5 membros, 3 do governo e 2 da sociedade, ou seja, o governo teria maioria. Então, a partir desse momento, essa história que o ECAD não conta, estava estatizado no Brasil o direito autoral. Ou seja, o governo militar tomaria conta do direito autoral do Brasil. E eles começaram a trabalhar. Me deram muito trabalho. Queriam o cadastro de autores da SICAM, queriam nomear o SERPRO, queriam acabar com a máquina arrecadadora do ECAD, estava em discussão. A gente foi descobrindo as coisas. Que a Caixa Econômica deveria fazer a cobrança, quer dizer, sairia das mãos dos compositores e das associações. Acabou. E, para não dizer que não acabou, eles diziam que as sociedades poderiam continuar, mas elas teriam apenas 3% do que os compositores arrecadavam para se manter. 3% não dá para pagar nem a folha de pagamento. Na minha sociedade eu tinha 89 funcionários, 1.200 agentes. Acabava com a máquina arrecadadora da SICAM, com a máquina arrecadadora do SDDA, que era o nosso concorrente, e acabava com tudo. Eles tomariam o poder, tomariam o ECAD, e aí ninguém sabe o que iria acontecer, né, Cláudia? O ECAD passaria para a mão de políticos, que têm emissoras,
Aí você música corre de o risco de televisão, ter o seu direito autoral descontado do seu IPTU, como se fosse uma pequena taxa. E no dinheiro ia para o governo. Aí você sabe o que o governo faz com dinheiro, né? O governo queima dinheiro. Então, queima, põe fogo. Compra sofás vai ser caríssimos, assim, camas caríssimas. Nem falando nisso. Aliás, esse final de semana eu fui no shopping Iguatemi, fiquei assim, surpresa, um vestido 28 mil, uma sandália 9 mil, uma bolsinha pochete daquela pequenininha que você carrega assim para ir na festa, 55 mil, uma mala de viagem 99 mil. Tem gente que pode. Não é? Então, o que acontece? Como é um problema político, não estamos falando de política, não falando de direito autoral, eu não quero perder o foco aqui. Então, eu estou assim. Quando eu me lembro que eu estava no Rio de Janeiro, quando saiu a resolução número 1. Aí o meu assessor jurídico, o doutor Ecos, ligou para mim, falou, Adilson, você viu a publicação na Folha de São Paulo da resolução número 1? Falei, o que aconteceu? Acabou o direito autoral no Brasil. Por quê? Está na mão da ditadura, está na mão do governo. Chega, faz a sua mala, vai tocar seu piano, eu vou voltar para a advocacia civil, e aí os compositores é que se virem lá com o ECAD estatal. O que eu falei... Mas você também era compositor, você eu era a parte interessada. Estava cheio de música minha, tudo gravada naquela Só vou pedir para você tomar cuidado com o microfone. Ah, tá bom. Então é isso. O que eu fiz? Eu estava no Rio, no escritório nosso do Rio, liguei para... Falei, você conhece alguém, Hércules, da UBC, que é uma sociedade majoritária do ECAD? Ele falou, sim. Olha, eu vi aqui que tem um diretor que é da Folha de São Paulo. Como é que ele chama? Ai, meu Deus do céu. Barbosa? Não, pouco eu lembro. Do tempo. Eu vou ligar para ele. Quando eu liguei para ele, eu não sei se ele era presidente ou diretor da UBC, mas ele está naquela lista dos primeiros compositores lá. Deixa eu ver se ele aparece nessa lista aqui, que é importante esse nome, foi o que eu falei. Aqui está o nome. Quem os primeiros compositores em que ano? Cristóvão Alencar. Já vi. Doutor Cristóvão Alencar. Era compositor, diretor da UBC. Eu acho até que naquela época ele era o presidente da UBC. Eu atendi o telefone, eu falei, eu quero falar com o doutor Cristóvão Alencar. Atendeu o telefone. Ô, doutor Cristóvão, aqui é o Adilson Godoy, presidente da SICAM. Ele falou assim, como vai, menino? Ele me chamava de menino porque eu tinha 34 anos. Né? Menino, estamos acabados. Você já leu a Folha? Eu falei, já li. Você vai fazer alguma coisa? Eu falei, eu vou. Eu vou fazer alguma coisa. É agora ou nunca. Acabado por acabado, agora ou nunca. Eu vou entrar com mandado de segurança contra o ministro. Ele falou, Adilson, para pensar. Nós estamos numa ditadura, regime militar. As nossas sociedades, não sei se elas têm uma auditoria, quer dizer, que comportasse uma fiscalização. Não, assim que eu não tenho medo. Está tudo bem lá. E o senhor pode conseguir uma reunião com o grupo do S. Essa história que o ECAD não contou. O senhor pode conseguir no Rio, para mim, eu já estou aqui, uma reunião com os diretores da UBC, do SDA. Falou, eu posso. Eu falei, eu vou estar aqui hoje, vou marcar 3 horas da tarde, vamos. Liguei para o Rio, para São Paulo, falei para o meu consultor, doutor Hércules Santos, um cara muito competente. Hércules, vem para o Rio, que eu tenho uma reunião com o SDA. Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou entrar com mandado de segurança. Pô, Deus, contra um ministro general. Eu falei, com um ministro general mesmo, contra esse aí mesmo. Eles não têm direito de fazer o preço pela obra no nosso lugar. Porque é a mesma coisa que se você entrasse numa exposição de quadro, você é pintora, e o cara olhasse naquele quadro e falasse para você, esse quadro aqui você vai vender por 2.000, aquele por 5.000, aquele por 10.000. Quem iria fazer o preço, a tabela de preço de rádio, televisão, era o governo militar. Eu falei, não, em cima das minhas músicas não vai fazer preço nenhum. Aí fui para a reunião do SDA. Cláudia, foi assim uma emoção, porque todos aqueles caras que eu tocava em baile, eu comecei a tocar em baile com 14 anos, eu vi naquela mesa. Luiz Antônio, ator de Menina Moça, que o Tito Madre gravou, viu Humberto Teixeira, viu Candeias. Foi uma coisa assim, emocionante. Até hoje me pega, sabe? Então, e aquele rapazinho ali no meio daquela turma, tudo coroa, Cláudio Amaral, o pessoal da Socimpro, o doutor Gessen,
todo mundo reunido, olhando para aqui. Eu falei para eles, doutor Hércules, como é que nós vamos fazer? O Hércules falou assim, não, eu não vou entrar. É o colegiado que tem que entrar. Eu falei, não, se o colegiado não entrar, eu entro, sozinho. Aí o Humberto Teixeira falou, não, eu tenho um advogado. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça, um desses ministros, aposentado. Clóvis Ramalhete, que foi, inclusive, do governo, um assessor jurídico do presidente Figueiredo. Clóvis Ramalhete. Eu falei, eu vou ficar em São Paulo, então amanhã a gente marca, no Rio, amanhã a gente marca uma reunião aqui no mesmo horário com o doutor Clóvis. No mesmo dia, estava todo mundo, tinha até mais gente. O pessoal eu lembro que estava o João Dias, da Socimpro, estava alguns editores, eu acho que o José Loureiro, que foi o primeiro vice-presidente do ECAD, todo mundo lá. Então vamos discutir. Qual é o honorário dele? Eu me lembro quanto ele cobrou. 30 mil. Na época, falei, qual é a parte da Sicanha? Fizeram a conta, 6 mil, 5 mil, uma coisa. Eu falei, então vamos mandar para cá. Pronto, acabou. E vocês? Senão ele vai entrar sozinho. E eu não quero bancar essa ação sozinho, porque se a gente ganhar, todos vão ser beneficiados. Não, todo mundo entrou. Resultado, nós entramos com mandado de segurança e os que não quiserem entrar, entraram como litisconsorte, ou seja, entra na ação sem propor. A Sican entrou e o pessoal entrou todo mundo junto. Aí começou a briga na justiça. Né? Essa história cada um conta. A briga na justiça, essa foi uma briga dura mesmo. E essa briga ela foi liderada por você? A Sican foi a que propôs a ação e os outros você como presidente da associação da Sican, eu assumi a responsabilidade. Você assumiu a responsabilidade, claro, então, de comprar essa briga. De levar o problema e de assumir a responsabilidade de então decidir. Era o Ministério da Cultura. Ministério da Educação, e Cultura. É. Tá. Entrei com a ação. Ficamos aguardando a decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque a ação de constitucionalidade era lá, que você propunha, não era no Supremo, era lá. Então, o que aconteceu? Tinha que ser julgado essa ação. Ficamos aguardando. Aí teve pronunciamento de compositores, saiu matéria no Estadão, o desconhecimento do direito autoral pelo CNDA, Conselho Nacional, publicado pelo J. Pereira no Estado de São Paulo, 3 artigos acabando com a resolução número 1, contratamos pareceres de advogados especialistas, a SICAM também colaborou, e fomos formando a nossa consciência jurídica e publicando. Eu, no meu editorial, do meu livro lá que eu publicava, da associação, boletim da associação, fomos criando uma jurisprudência para favorecer quem fosse julgar essa ação contra a exorbitância do poder do Estado sobre o direito autoral. Para você ter uma ideia, nem na Rússia, que na época era cortina de ferro, o direito autoral era tutelado pelo Estado. Nem lá. Isso a gente colocou, a VAAP, Sociedade Russa. Nem isso. Então a gente pegamos declaração de sociedades estrangeiras, juntamos no processo, as sociedades aqui, essa daí, que aqui a Argentina liderou o movimento aqui, junto com as sociedades, a SACEM francesa, que é cultura francesa proeminente, mandou documento, nós estamos juntando tudo na ação e protocolando, explicando que nada de Estado fazendo o preço pela obra, tabela de preço, quanto a televisão vai ter que pagar, quanto os clubes vão pagar, quanto vão pagar. Entrar no nosso direito com o pé na porta, não vai entrar. Fizemos essa resistência, uma resistência muito grande, a SICAM como uma das líderes desse movimento, e aguardamos o julgamento. Nesse ínterim, eu fiz algumas reuniões com o STDA, no caso de nós ganharmos a ação, como ficaria a nossa máquina arrecadadora. Eu tinha contrato com representantes autônomos e existe a lei de representação dos representantes autônomos. Eu não podia botar todo mundo fora se eu não indenizasse os meus representantes autônomos. Alguma coisa eles teriam que receber. A mesma coisa o SDDA. Tinha empregados. Já estava
40 anos ali, tinha mais de 400 empregados que arrecadavam direito autoral CLT. Bom, fizemos um acordo. Bom, se a gente ganhar, a gente faz esse acordo, uma parte da arrecadação a gente vai pagando os direitos, porque a sociedade só tinha 3%, como é que elas iam viver? Você entendeu? Todas, 3%. 3% do quê? Ninguém sabia quanto ia receber, nem quanto o ECAD iria cobrar. Nem tinha tabela de preço. Não tinha nada. Tinha que fazer tudo. Tudo bem. Em dezembro, o ministro Hollenberg, do Superior Tribunal de Justiça, deu uma sentença memorável. Ele aceitou os artigos da resolução, porque o pessoal queria entrar contra a resolução inteira. Eu falei, não, inteira não, vocês ficaram loucos. Para nós não interessa se a sede vai ser em Brasília, quem vai ser superintendente. Interessa é tirar o Estado de cima, tirar a canga de cima da gente. Só para mim só interessa isso. Aí chegamos a uma conclusão que nós íamos entrar só contra o artigo 4º ou 5º, acho que é o artigo 5º, que estatizava o direito autoral no Brasil. Chegamos a essa conclusão. Muito bem. O ministro deu ganho de causa para as associações. Foi aí que aconteceu essa história. Aí o que aconteceu? Eu fui para Brasília, né, no mesmo dia, eu acho. E tinha que registrar o ECAD até o dia 1º de janeiro. Era dezembro, estava chegando o Natal ali, essa sentença do ministro Hollenberg, sabe? Então eu procurei o Newton Teixeira, que era diretor da SBAS, e falei, vamos registrar o ECAD em nome da SICAM e do SBAS. E mandar a cópia para o conselho, porque eles não podem fazer nada. Já existe uma associação, de 2 pode. O resto vem depois. E nós fizemos isso. Eu registrei no meu nome, e o Newton Teixeira registrou o ECAD no nome da SBAS. E eu como presidente da SICAM. Aí telefonei para a Socimpra, ela mandou o Zé Loureiro, que era editor da Saturno, representando a Socimpra. E nós assinamos uma assembleia com 3 pessoas, até vir o resto do pessoal. Depois veio o resto, fizemos outra assembleia, aí veio a SBAS e mandou um representante, o Henrique de Almeida, compositor daquela música, Louco, pelas ruas eu andava, lembra dessa música? Sim. Ele era da SBAS aqui, representante em Pinheiros, da SBAS, do STTA. Chegou lá e falou, Godoy, eu vim aqui para votar em você para presidente. Falei, não, eu não quero ser presidente. Eu não entrei nessa luta para ser presidente de nada. Você o que é? Secretário. Então eu vou ser secretário. Eu vice-presidente da Socimpro, José Loureiro. Essa ata eu tentei achar, não achei essa ata. Eu tenho a outra. Quando vieram todos os diretores, né? 5 diretores, os primeiros diretores que vieram meses depois. Então, essa história, essa moça que fez essa pesquisa aqui, Mônica Souza Sampaio, que está muito bem feito esse trabalho, até estou até elogiando, não sabe disso, porque foi uma briga interna. E para quem deu essas informações, não interessava falar da SICAM, vai falar do Adilson Godoy? Para quê? Não interessava. Então eu fiquei fora da história. Mas a história da estatização do direito autoral, ela foi feita através de uma ação conjunta das associações, por uma proposta da SICAM, e eu paguei um preço alto por isso, viu, Cláudia? Qual o preço? Da pressão do governo. Uma vez pediram para ir para o Rio de Janeiro, na sala do SNI, do Ministério da Educação. Eu fiquei 6 horas lá para assinar um documento para desistir da ação. Sempre entrava um cara, o senhor já assinou? Eu falei, não vou assinar. O senhor já assinou? Não vou. Porque se a SICAM saísse da ação, acabava a ação. Todo mundo ia sair. A SICAM saiu, por que não vamos continuar? E eu... A SICAM era maior na época? Não, era uma sociedade fora do ECAD. Maior ainda eram as 4 sociedades juntas. Era mais forte. A SICAM era uma sociedade só. Uma ovelha desgarrada. Ali eram 10, né? Que você Ali falou? eram naquela época, o BC, SBAS, SADEMA, Socimpro. 4. 4. Associações unidas, com uma máquina própria de arrecadação. Hoje tem 7. Hoje tem 7. Mas chegou a ter quantas? 10. Chegou a ter 10. Tá. Isso aí é mais ou menos o resumo do resumo, só para você ter uma informação no seu programa de que é o ECAD. Então, esse artigo aqui, que eu vi hoje, que o que me estimulou para falar foi uma alegria.
Porque a Isabel Amorim eu não conheço, mas a superintendente do ECAD que antecedeu, a Glória Braga, foi nomeada por uma proposta minha, na Assembleia Geral, há uns 20 anos atrás, quando a SICAM voltou para o ECAD. Quando a CIM voltou para o ECAD. Essa senhora é nova. Eu não conheço ela não. A Isabel Amorim. Ela é o que, presidente? Superintendente do ECAD. Porque, na realidade, o ECAD não manda nada. O ECAD só cumpre ordens. Quem manda no ECAD são as sociedades. É a gestão coletiva de direitos autorais. Essas 7 sociedades que são patrão dessa moça aqui. Ah, compreendi. Ela cumpre ordens. É uma associação de associações regulamentada por ECAD por um estatuto. E o ECAD tem as suas superintendências. Superintendente de arrecadação, de distribuição. Eu não sei se o nome é esse até hoje. Aí, saindo do juridiquês e vindo aqui para a população normal, comum, que não tem muito conhecimento, eu sou uma suposição, uma compositora. Você é compositora e cantora. Eu componho, uma suposição, como tantas outras pessoas. Poxa, eu gosto de escrever, eu gosto de compor, eu gosto de cantar, mas eu sou compositora. E eu falo, bom, como que eu faço, então, para registrar a minha música? Eu tenho que procurar uma das associações afiliadas ao ECAD. Certo. Esse é o caminho. É o caminho. Tá. Então, eu tenho que procurar uma das associações afiliadas. Porque muita gente tinha dúvida. Eu recebi muita ligação para o músico empreendedor perguntando o seguinte: como eu fazia antigamente a revista da Ordem dos Músicos, muitas pessoas, muitos compositores desinformados me ligavam pensando que a Ordem dos Músicos registrava a música. Ah, como eu faço para registrar a minha música para que ninguém copie a minha música, a minha obra? Então, eu falo, olha, não é na Ordem dos Músicos. Normalmente, o registro é feito na Biblioteca Nacional. Até hoje. Na Biblioteca Nacional. Então, dentro da Biblioteca Nacional, a pessoa vai, faz o registro. Depois disso, ela tem que se associar a uma associação de direito autoral. Se a música der dinheiro, for tocada em rádio, em locais que pagam, ela vai receber através do ECAD que paga para a associação que ela se filiar. Mas a recomendação qual é? É eu me filiar a uma dessas associações enquanto eu não sou um compositor famoso, ou só depois que eu ficar famoso? Porque depois que eu ficar famoso não adianta, minha música vai tocar milhares de vezes e eu não vou receber nada. Como é o caso de um grupo, tinha logo no começo, lá no ano de 2015 mais ou menos, que começou um movimento forte político no Brasil. Eu tinha um programa chamado Músico Empreendedor também, na TV Cinec, TV Web, e eu recebi uma dupla de meninos que cantavam essas músicas tipo hip hop e tal. E eles fizeram uma música muito legal, que viralizou, chamada Isso é Brasil. Nem sei se já não tiraram do ar, porque falava tantas verdades que devem ter tirado do ar. Então, mas naquela época, o que ocorreu? Compuseram a música, fizeram a música toda, gravaram, gastaram dinheiro com o estúdio para gravar, os 2 meninos, fizeram inclusive um videoclipe super bonitinho, animado, divertido, e colocaram no ar. Essa música teve no YouTube, quando eles foram para o meu programa, já estava com 1,5 milhão de visualizações. Perderam, né? E eles não receberam 1 centavo. Perdeu o mané. De direito autoral. Então, mas por quê? Não estava protegida. Por ignorância. ECAD, se não tiver ignorância no sentido de desinformação, de não conhecer a informação. A documentação legal da música, fizer o ISRC, se não fizer aqueles documentos que são, o ECAD não sabe que a música existe. Se não tiver em sociedade que possa controlar, o ECAD não paga diretamente ao autor. Pelo menos até agora não sou. Paga a associação. E a associação paga o compositor. Agora, o compositor não é obrigado a editar a música, porque no meu tempo era obrigado a editar a música. Hoje, se ele quiser editar, ele edita porque ele faz um negócio qualquer com a gravadora e edita, mas no meu tempo eu acabei com isso. Quando eu fui secretário do Conselho Diretor do ECAD, falei, não precisa mais registrar a música, não, em associação. Vai lá, grava a tua música, a associação manda, você recebe 100%. Então foi uma conquista também.
de muitos compositores. Mas como é que se tem o controle disso? Porque há 20 anos atrás, eu me lembro que quando eu cantava em barzinho, fazia baile de carnaval e etc. e tudo, de vez em quando aparecia um fiscal que dizem que era do ECAD. Então ele sentava ali, colocava um gravadorzinho na mesa, ficava lá tomando refrigerante e gravando o repertório que era tocado. A SICAM fazia assim. Mas é uma minoria. Então, quer dizer, ele ia no meu... Amostragem. Ele ia nessa amostragem, por exemplo, da onde supostamente eu estava tocando, mas não ia em outras 10. Como é que ele sabia como era tocada a música? O ECAD dava uma escala, por exemplo, para 20 fiscais, fiscalizar 20 clubes com gravador. Foi a SICAM que começou isso. Eu levei essa fiscalização. Então o ECAD, ele ia, por exemplo, para os principais clubes que famosos, que pagavam bem, e aí eles iam e gravavam o carnaval inteiro. Mas, e os outros clubes que não estavam no ranking desses clubes enormes? Quer dizer que o direito autoral desse artista aí era computado só pelo público daqueles clubes grandes onde iam os... Não, a primeira coisa que tinha que ver naquela época é o seguinte, existia um problema muito sério. Muitos clubes não queriam pagar direito autoral para o ECAD. E muito na minha época, que tinha a máquina da SICAM também, não pagava nem para a SICAM e nem para o outro. Então não tem curso. Se o clube não paga, como é que você vai pegar aquele dinheiro para distribuir para quem não paga? Não dá para distribuir para quem tocou. Mas também não tinha um controle. Não tinha um controle. É o problema da máquina, né? O problema da máquina, que não era 100%. E agora, você acredita que com a inteligência artificial pode-se melhorar isso? Olha, Cláudio, eu estou afastado do direito autoral há 10 anos, praticamente. De 10 anos para cá, eu não sei a gestão coletiva de direito autoral, como ela está. Entendeu? Eu estou fazendo uma assessoria jurídica aí, só. E para a sociedade que eu fui presidente, a última que eu fui presidente, eu não sei como é que está o mecanismo de hoje, porque o ECAD muda. A cada reunião tem uma resolução para o ECAD cumprir. Então, se vai mudar, se vai fiscalizar, se pega todos os municípios do Brasil, se sorteia. No meu tempo, sorteava as emissoras. Então, se era 6%, 7% da amostragem só que era... Na realidade, efetivamente, quem recebe uma grana legal de direito autoral é aquele compositor famoso que toca na novela. Esses recebem. Filme. Porque Cuxite, é o tempo que a música é utilizada na novela por segundo. Cada segundo vale um valor X. Se o camarada tem uma trilha inteira tocada no começo e no fim durante 6 meses, o caixa dele recebe, dá para comprar um apartamento a cada distribuição. Mas é assim que funciona. Agora aqui, por exemplo, a Isabel, ela fez, que ela está desde que estou na frente do ECAD, passei a ter um novo olhar sobre a importância da música brasileira para os artistas que vivem dela. Mesmo já trabalhando anteriormente para o mercado de direitos autorais no jornalismo, pude conhecer uma nova perspectiva ao mudar para o mercado de execução pública musical. Ela é uma mulher de alta relevância dentro do mercado. Ela é superintendente do mercado. Ela é que comanda a máquina, que vai atrás de quem sonega, quem tudo, e as associações baixam os regulamentos que ela tem que seguir. E ela escreveu aqui: temos uma cultura musical rica, reconhecida mundialmente. Nossos compositores, cantores, músicos, de todos que se dedicam à música, fazem muito pela imagem do Brasil ao representá-lo, onde quer que seja. Por isso, é fundamental que todos os que se utilizam da música em seus negócios respeitem os direitos desses trabalhadores. Primeira vez que eu vejo um jornal aqui, Folha, deixa eu ver aqui, Tendências e Debates, na página A3 de hoje, falar alguma coisa que não seja meter o pau no ECAD, né, e nas associações, porque é o que mais ele faz. Falar em meter o pau, eu vi um recorte do Poladian dizendo que ele ganhou 180 processos do ECAD. Eu estou no direito autoral há 40 anos. Desde o tempo que eu estou no direito autoral, o Poladian sempre se recusou a pagar direito autoral. Mas ele encontrou aí uma fonte de renda. Porque se ele não paga, fica para ele. Se ele faz um show e não paga direito autoral, porque um juiz deu uma liminar, você não sabe por conta de quê,
falta do quê? De planilha do ECAD, não sabe para quem vai pagar. Se o ECAD não souber as músicas que tocam, você vai produzir um evento do ECAD, que nem no SESC. Eu faço alguns shows do SESC. Eu mando a minha planilha de música para lá, e o que eu consigo de liberação, porque eu consigo uma liberação da minha associação. Porque você é seu próprio compositor da música. Eu não preciso, mas se eu pago... Se você for tocar a minha música, você vai ter que recolher um boleto pagando o direito autoral. Eu não faço só, às vezes, com música minha, faço com outros autores. Então eu pago o ECAD através do meu trabalho que eu fiz, eu tocando música de outros autores. As minhas, se eu quiser pagar, eu pago. Vou receber com 20% a menos. Mas o ECAD vai cobrar, porque ele tem que pagar a taxa do ECAD e a taxa das associações de administração do repertório. É uma taxa, não é imposto. É uma taxa de administração que você paga para administrar o seu direito. Agora, essa retenção, por exemplo, de execução de obras dentro do YouTube, por exemplo, às vezes uma pessoa comum, dessas pessoas que fazem o seu canal no YouTube, elas querem usar uma música de um compositor e às vezes trava o vídeo, desmonetiza, porque você utilizou a música de um compositor. Você não acha que isso pode reduzir a divulgação de uma determinada obra? Não, já está reduzindo. Eu para colocar a obra do Adilson Godoy, que eu tenho música com 42 intérpretes, eu tenho que obter uma autorização da minha associação para liberar meu direito autoral. É da editora, que ainda tem minhas músicas editadas. Eu tenho que dar uma liberação, senão, quantas vezes eu quis... Essa semana mesmo, eu quis postar um disco da Elisete, cantando a minha música, o ECAD acusou a editora. Ele acusa a editora e ele não deixa o seu vídeo, se você estiver querendo fazer um canal onde você vai divulgar o teu trabalho com fins para você arrecadar alguma coisa também, você nem divulga sua música e nem ganha dinheiro. Eu tenho que saber como é que está o regulamento atual, porque agora ninguém grava mais CD. Você sabe. Por exemplo, eu fazia o meu programa Músico Empreendedor, que dava um baita de um trabalho para fazer, ajudava a divulgar os artistas, eu bancava o horário, nunca cobrei nada de ninguém, eu tirava fotografia dos artistas, eu gravava o vídeo para os artistas, esses artistas iniciantes, tá? Que estão no começo de carreira, que não tem o material ainda, né? E conclusão, o meu canal, ele fica parado, porque se o artista é um intérprete que canta uma outra música conhecida, eu não posso tocar, porque ou a editora vai restringir aquele vídeo de tocar, ou eu tenho que pagar direitos autorais, que muitas vezes eu não sei nem qual o caminho para pagar, e o custo aumenta e se torna inviável. Então, eu não divulgo mais nem o artista. Eu poderia estar trazendo aqui no meu podcast, por exemplo, você tocando o seu piano, ou tocando suas músicas, colocando suas músicas que fizeram sucesso para tocar. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? O YouTube bloqueia o vídeo, ele não divulga o vídeo para outras pessoas, porque tem direitos autorais, restrição de direitos autorais. Então, eu prefiro, por exemplo, por uma questão de precaução, para que o meu trabalho não fique também totalmente sem visibilidade, eu não trago mais. Então, quem está perdendo? O compositor está perdendo porque ele não fica conhecido com a música dele. Eu estou perdendo porque eu não tenho, mesmo que eu faça isso sem ser aqui na Capesp, mas eu faça no meu próprio canal, eu não terei como monetizar o meu vídeo, porque eu estarei divulgando músicas de outros compositores. A receita que eu tenho para poder fazer os meus podcasts, os meus vídeos, minhas lives com determinados artistas, ela não existe. Quer dizer, eu ainda teria que pagar direitos autorais para divulgar a música do compositor. Então, quer dizer, eu tenho que pagar para divulgar o compositor. O que aconteceu com o seu programa? Praticamente você deixou de exibir. Mas quem perdeu? Quem deixou de divulgar a sua música. Né? Quem precisa de divulgação? O cantor, o compositor, o artista, a música precisa de divulgação. Então, eu acho que isso é uma coisa que deveria ser visto e revisto, sei lá, criar algum sistema
intermediário aí para que a gente possa estar fazendo um controle disso de uma maneira mais equilibrada, penso eu. A não ser que isso realmente seja do interesse mesmo do sistema, que queira que os podcasts, os youtubers brasileiros parem de fazer seus trabalhos, divulgar música e realmente continue tudo na grande mídia empastelada, que é a que faz os contratos com as gravadoras e só entra na grande mídia quem a gravadora quer que entre, tá? Então, quer dizer, a nádega que canta, ela vai ter sempre espaço na grande mídia. Você entendeu? E cantores e cantoras e compositores que realmente elevam a alma das pessoas não estão tendo espaço mais nem no YouTube, porque você não tem como divulgar. Como é que eu vou tocar a sua música aqui agora? Se eu tocasse sua música aqui agora, automaticamente a Capesp vai receber um aviso dizendo: seu vídeo está restrito por utilizar as músicas da tal editora. É por aí mesmo. Então Então você fica sem mostrar sua música aqui. Então, eu penso que precisa ter uma discussão, um debate por parte das pessoas que lidam com direitos autorais, nesse sentido. Olhando pelo sentido, mas tudo bem, então tem o Spotify. Tá bom, então vamos ver o artista só no Spotify. O Spotify custa dinheiro para produzir. Spotify custa dinheiro, o artista paga X, o artista recebe uma merrequinha no Spotify, tem que tocar milhares e milhares de vezes para receber uma merreca, entendeu? Mas tem alguém na ponta da linha que está ganhando muito dinheiro. Isso sempre teve, né, Cláudia? Então, sempre tem alguém na ponta da linha que está ganhando muito dinheiro, mas quem produz a obra, quem acaba ficando no anonimato, muitas vezes, né? Então, eu vou chamar o nosso querido amigo o Maurício Saraiva, daqui da nossa Capesp querida, que ele já veio 2 vezes aqui para encerrar nosso programa. Enquanto isso, Adilson Godoy, eu peço que você faça suas últimas considerações. Conte pra gente o que não foi contado ainda, que você não contou. Não, eu fiz um breve relato aqui, por isso que, para justificar o nome do programa, que não foi contado. Porque quem teria que contar essa atuação, essa participação ativa que a SICAM teve naquele momento histórico seria a SICAM. Mas nunca me procuraram para contar nada. Eu também não escrevi nada. Eu tenho só o meu livro que vai sair o ano que vem, chamado Vida e Arte, Adilson Godoy, que ali eu conto meus episódios e alguma coisa que eu contei aqui para você no seu programa, que é a primeira vez que eu conto isso. Fico Só as feliz. pessoas que me procuram e querem saber qual a importância da associação no direito. Todas elas tiveram uma importância. A Mar tem a história dela, a Abramos tem a dela, a Assim tem a dela. Quem fundou a associação Assim foi Elis Regina. Entendeu? Então eu fui presidente dessa associação fundada por Elis Regina durante 12 anos. Daí para mais, eu acho que até mais. 94, 2012, 2010. Então, é isso. É uma vida. A vida passa. Então é isso aí, vida que segue. E eu acho que a única, para dar uma sugestão aqui, eu não sei se eu estou falando alguma coisa que já está sistematizado, mas se o compositor fizesse um documento oficial, mandando para o YouTube, liberando todo o repertório dele, que pudesse divulgar com autorização das editoras, ninguém podia fazer nada. Não, pode sim, porque está atrelado à Secretaria da Comunicação, Ministério e etc. Enfim, é uma questão para se discutir e verificar. É isso aí. Posso me despedir? Pode. Então eu vou me despedindo aqui, deixando você. Já mandei um aviso aqui para o nosso querido Maurício, daqui a pouquinho ele vem. Coitadinho, já veio 2 vezes aqui para encerrar e nós ficamos enrolando, né? Mas eu quero mandar um beijo bem grande aqui para toda a diretoria da Capesp, para o nosso querido Alain Montoro, para o Sérgio Zicran, nosso querido Sérgio, para a nossa diretora querida, todos os diretores que estão aqui na Capesp, todo o pessoal que faz também os seus podcasts aqui, agradecendo o espaço, esse espaço maravilhoso que a gente tem para poder se divulgar, para poder conversar com todos vocês. Eu quero agradecer também o Adilson Godoy por ter estado aqui sempre comigo. Obrigado, Cláudia, eu que agradeço. Nossa, fico muito feliz de você estar sempre aqui.
junto comigo, dividindo essa bola, porque não é fácil a gente prender um assunto, né, durante tanto tempo. Mas vai ficando aqui o meu abraço para vocês, desejando uma boa semana, que essa semana seja produtiva, rica, próspera. Pense grande, pense positivo, porque tudo vai dar certo e nós vamos nos despedir. Fiquem com Deus e até a próxima.